Olá, cheguei. Meu monitor aqui não quer funcionar. Vamos ver se ele funciona aqui. Problemas técnicos, para variar. Monitor. A gente hoje, então, vai começar a função de ésteres e depois vamos ver éter. Para quem não está acompanhando desde a aula de quarta, a gente começou uma proposta de se encontrar aqui segunda, quarta e sexta, às 18, para que a gente possa, então, não ficar tão afastado nesse período agora de suspensão das aulas. A gente não tem nenhum vínculo com nota aqui, a nossa ideia não é passar nenhum trabalho, isso aqui não substitui as nossas aulas presenciais quando a gente retornar, e a nossa ideia, então, atendendo ao pedido de alguns alunos, é que vocês tenham alguma ajuda, algum auxílio para prosseguir os estudos, para não estar parado nesse momento, tá bom? Na quarta-feira, não, quarta é hoje, na segunda, nós falamos sobre aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. Hoje, a ideia é que a gente possa falar sobre ésteres e éteres. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, manda aí. Depois, pode avisar para os colegas que não tiverem acessado nesse momento, que eu vou editar esse pedaço do começo, que fica um tempinho a tela aparecendo, e disponibilizo o link por intermédio do Gabriel no grupo do terceiro ano, do que vai ficar gravado. A ideia, então, é que a gente possa conversar sobre essas funções, tá bom? Lembrando, a gente tem o Moodle, tem alguma coisa colocada lá para vocês, a gente tem o livro, essa parte do conteúdo de química orgânica está toda no livro de vocês, e vocês podem me procurar nas redes sociais, no direct, no Messenger, enfim, qualquer dúvida, qualquer coisa. E se tiverem qualquer dúvida agora, podem ir colocando também. Eu estou com uma outra tela ali, eu vou virar esse computador para o slide que está disponível para vocês no Moodle e vou acompanhar as perguntas de vocês por uma outra tela ali, tá bom? Então, estou de olho. Vamos lá, para a nossa aula. Posicionar aqui. Tá tranquilo aí para enxergar, tá bom? De vez em quando eu dou uma topada aqui. E vamos lá. A gente parou mais ou menos, outro mouse, a gente parou mais ou menos, vimos ácidos carboxílicos na segunda, vimos a nomenclatura, vimos as aplicações e chegamos nos ésteres. Vamos tentar posicionar isso aqui um pouquinho melhor. Acho que deu. Então, vamos lá. O que caracteriza um éster? O éster é a substância que tem o grupo funcional R, lembrando que esse R é qualquer radical, uma sequência de átomos de carbonos, C-O, OR. Então, se eu tivesse C-O, OH, eu teria um ácido carboxílico. Se no lugar do hidrogênio aqui, da hidroxila, entrar um radical orgânico, eu passo a ter um éster. Os ésteres, eles são derivados da reação entre um ácido carboxílico, então temos aqui um ácido carboxílico e um álcool. Como que essa reação vai se proceder? É uma reação que a gente chama de reação de desidratação, porque ela vai ocorrer com a saída de água. Então, eu tenho aqui o ácido carboxílico, a hidroxila vai, então, se ligar ao hidrogênio, a hidroxila do ácido carboxílico vai se ligar ao hidrogênio do álcool. Esse grupo vai sair na forma de água, esse oxigênio, então, vai se ligar
a esse carbono. Quando isso acontece, como resultado da reação, eu tenho um éster e aqui a água, então, que saiu. Gabriel, me diz se o áudio está ok, por favor. Mas acho que sim, né? Senão você já tinha falado. No geral, os ésteres, eles não vão ser muito polares. Consequentemente, eles não vão dissolver bem na água. É lógico que isso vai depender um pouco do tamanho desses R's. Vamos lembrar? Os hidrocarbonetos, eles têm uma característica de apolaridade. Consequentemente, a solubilidade em água... obrigada, Gabriel. Consequentemente, a solubilidade em água é ruim. Então, o que vai acontecer? Se esse R e esse R são pequenos, se eu tenho aqui apenas um carbono, 2 carbonos, a solubilidade em água é um pouquinho melhor, porque, querendo ou não, essa dupla O aqui, a eletronegatividade desse oxigênio, faz com que eu tenha uma polarização negativa aqui nessa região da molécula. Agora, na medida em que esses R's começam a crescer, eu começo a ter uma quantidade de carbonos maior, eu começo a ter a solubilidade em água diminuída e, consequentemente, as temperaturas de ebulição aumentadas, ok? Vamos subir aqui. Como eu falei, né, tá aí no slide para vocês, ele é hidrofóbico, então a maioria dos ésteres, eles não são solúveis em água, e eles vão ser, então, lipofílicos, né? Filia, afinidade a lipídios, a gorduras. Então, eles vão dissolver melhor nos lipídios. E aí vem a cereja do bolo. O que a gente chama de lipídio? Lipídio é o conjunto de óleos e gorduras, não é isso? Então, óleo é aquele tipo de lipídio que é líquido em temperatura ambiente, gordura é o lipídio que é sólido para nós em temperatura ambiente, numa definição bem simples. O que acontece? Uma das coisas bem importantes que vocês entendam sobre os ésteres é que eles são os lipídios. Quimicamente falando, o que a gente chama de óleos e gorduras, o que a gente chama de lipídios, são ésteres. E qual a função dos lipídios em termos bioquímicos para os seres vivos? Reserva energética. Então, vamos só pontuar algumas coisas. Quando a gente fala de metabolismo energético, a gente fala muito da via glicolítica, da glicose, dos açúcares sendo convertidos em energia. Essa é a principal via, mas não é a única. Pode haver conversão tanto de proteína também, como de lipídios em energia. É importante dizer que 1 grama de açúcares vão produzir algo em torno de 4 quilocalorias ao serem metabolizados no metabolismo energético, enquanto que 1 grama de lipídio vão produzir algo em torno de 9. Então, energeticamente falando, o lipídio ele é mais eficiente, só que não é tão fácil metabolizar lipídio, por isso que quando você está na academia, o pessoal que gosta de uma academia e fazendo atividade aeróbica, você tem que manter uma frequência cardíaca específica para queimar gordura, senão você pode ter catabolismo, inclusive, de proteína, que é o que em geral a gente não quer numa academia, né? Bom, frisando aí, lipídios, óleos e gorduras, quimicamente falando, são ésteres. Essa reação gigante, eu vou voltar nela daqui a pouquinho. Ela é uma reação extremamente importante. Se alguém souber o que essa reação aqui, ó, está representando, alguém sabe o que é isso aqui? Eu tenho aqui um triéster, eu tenho hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica, glicerol e esses sais de ácidos graxos. Alguém sabe me dizer o que são esses sais de ácidos graxos? Olha, de repente a gente pode estar valendo 1 ponto aí para quando voltar, brincadeira. Enfim, eu já volto nisso aqui. Se alguém souber o que são esses sais, me diz aí. Por hora vamos ver a nomenclatura. A nomenclatura dos ésteres agora vai ser um pouco diferente de tudo que a gente viu para hidrocarboneto, álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico. Agora, o nome vai ficar mais parecido com aquele nome de personagem, de protagonista de novela mexicana. Ele vai ser um nome composto. Por que vai ser um nome composto? Porque a formação da substância, ela é assim, lembra?
O éster foi formado pela reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, no nome do éster, vai haver referência ao ácido carboxílico que deu origem a ele e ao álcool que deu origem a ele. Então, vai ser a base, o prefixo do nome do ácido que deu origem, mais a terminação ato, de, aí o nome do álcool, mais a terminação ila. Vamos treinar? Primeira coisa que você tem que saber. Como é que, olhando o éster, primeiro tem que reconhecer que é um éster. Como é que eu vou reconhecer que é um éster mesmo? Tem que ter C dupla O entre carbonos. C dupla O entre carbonos caracteriza éster. Como é que, uma vez caracterizado que isso aí é um éster, eu vou saber que parte da molécula que veio do ácido e que parte que veio do álcool para poder dar o nome? É simples. Vou fazer uma separação no oxigênio. Então, tá aqui, ó, comecei, e aqui, esse comecei, sempre comecei na região, eu vou sempre dividir, não interessa do lado esquerdo ou direito, na região onde está esse C dupla O. O que tem C dupla O, eu separo aqui. Pego tudo isso, C dupla O, separo aqui. Toda essa parte anterior, ela veio do ácido carboxílico, ou eu posso separar aqui. O fato é que aonde eu tenho os oxigênios, separa a parte que veio do ácido carboxílico da parte que veio do álcool. A parte que tem a dupla veio do ácido. Então, vamos lá. Ó. Separei aqui. 1, 2, et. Ligação simples entre carbonos. Então, isso daqui vai ser o etanoato. Tá aqui, ó. Etanoato. D, essa parte veio do álcool. Então, seria qual álcool? O metanol. Então, met, et, etanoato, um carbono só met, etanoato de metila. Ok? Então, sempre assim. Vamos para um outro aqui, ó. Aqui, vou dividir, vocês podem escolher, vou dividir aqui entre os dois oxigênios. A dupla é o que começa. Então, vamos lá. Met, et, etanoato, met, et, etila. Etanoato de etila. Esse aí é o cheirinho da maçã. E isso é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, quando eu falar das aplicações, né? A maioria das frutas e algumas flores também, o cheiro característico delas, o cheiro característico da banana, da uva, o cheiro característico da maçã, o cheiro característico, enfim, de várias frutas, ele é dado por ésteres. Quando você corta a fruta, principalmente, mas mesmo com ela inteira, essas substâncias estão sendo exaladas. Se elas estão sendo exaladas, é porque elas podem ser gases em temperatura ambiente. Se elas podem ser gases em temperatura ambiente, então esses R's não são muito grandes. A quantidade de... não, falei errado não, tá certo, etanoato. Achei que eu tinha falado errado o nome. A quantidade de carbonos dos dois lados, ela tem que ser relativamente pequena. Quando que você percebe o cheiro de alguma coisa? Quando uma determinada concentração de moléculas daquilo no estado gasoso entra pelo seu nariz e impressiona alguma coisa lá no sistema nervoso central, ativa alguma coisa no sistema nervoso central. Quando você parte a fruta, então você permite uma volatilização maior dessas substâncias, então você sente esse cheiro. Então, os ésteres de cadeia longa são os que vão ser os lipídios. Os de cadeia pequena, geralmente são os que conferem os odores característicos. Então, eles vão ser muito utilizados na indústria de alimento, como flavorizantes, né? Esse nome vem do inglês flavor, sabor, substâncias que são adicionadas aos alimentos para conferir, então, o cheiro ou o sabor para aquele alimento. Então, eu lamento te informar, mas aquela balinha de banana que você come, gostosinha, ou aquele biscoito de morango recheado, em geral, o morango passou muito longe. Porque o que o cara vai fazer na indústria química? Ele vai identificar qual é o éster que dá o cheirinho característico do morango, em vez dele retirar aquilo do morango, porque é um processo de extração
complicado. Ele vai produzir aquela substância em laboratório a partir de um ácido carboxílico e de um álcool, por exemplo, e vai colocar a substância artificial no seu biscoitinho de morango. E é muito curioso que a legislação brasileira, ela só entende como natural uma substância que foi extraída da natureza. Se eu produzir, por exemplo, essa aí é o odor de banana, vamos lá, MET-ET, partir aqui, etanoato, 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbonos, pente. Então, etanoato de pentila. Se eu colocar essa substância na balinha, no biscoito, aonde for, e ela não tiver sido extraída da banana, eu tiver sintetizado exatamente a mesma estrutura, a mesma molécula em laboratório, pela legislação brasileira, eu não posso colocar que é aroma natural de banana. Mas se eu colocar que é aroma artificial de banana, o consumidor não gosta, porque a gente está numa onda assim, né, muito bacana, de tentar fazer exercício, consumir produtos mais naturais e tal. Então, como o consumidor não gosta de consumir o artificial, a grande maioria dos consumidores, o que a indústria de alimento faz? Você já deve ter visto no rótulo de algum produto industrializado. Vem assim, aroma idêntico ao natural de banana. O que isso quer dizer? É a mesma molécula, é idêntica à natural. Mas a banana passou por ali, extraiu da banana? Foi sintetizado em laboratório, né? Então é isso, tudo bem? Nomenclatura, alguma dúvida aqui? Não. Se não, vamos voltar aqui. Alguns ésteres, né? Aplicação. Os ésteres são muito utilizados, então, como aromatizantes ou flavorizantes na indústria de alimentos. Olha aí alguns deles, né? Um tipo de... Aqui está em espanhol, né? Um tipo de éster de banana, ali tem um iso aqui, ó, né? O CH3 e o CH3, porque não é uma substância só, né? Posso ter mais de um éster caracterizando o cheirinho de alguma coisa. Acetato de octila, então é o da laranja. Butirato de etila, que vai ser o do abacaxi. Aqui eu tenho, olha aqui o que está acontecendo, ó, duas coisas para chamar a atenção. Primeira coisa, cadê a dupla O? Ele não colocou, ele colocou COOCH3. Você que lute, meu amigo. Você que tem que saber que o carbono faz 4 ligações, uma está sendo feita aqui. Se tem 2 oxigênios e cada oxigênio faz 2 ligações, então só dá para ser matematicamente uma dupla com oxigênio e uma simples com o outro oxigênio e o CH3. Então você que tem que olhar isso daqui e entender que isso daí é um éster. Veja que isso daí é um composto de função mista. Apareceu aqui um NH2, então isso já vai ser uma outra função que a gente vai ver na sexta-feira. Na sexta-feira a gente vai terminar as funções orgânicas, tá bom? Depois a gente vai ver isomeria. Então ali já vai ser uma amina, né? Mas aqui só para dar alguns exemplos. Veja que são ésteres de cadeia relativamente curta, tá? Se tiver alguma dúvida, coloquem aí. Bom, todo mundo, hoje em dia não é muito comum, porque a gente tem o tactel, o dry fit, mas um dos primeiros tecidos artificiais que a indústria têxtil produziu foi o poliéster, né? Então, o nome já está dizendo, poliéster. Então, alguns ésteres são utilizados na indústria têxtil, né? A gente já falou um pouquinho de polímeros na segunda-feira. Então, eles são polimerizados, então eu pego o éster, vou juntando uma molécula de éster com outro, vou formando macromoléculas e daí eu vou ter, então, o poliéster. Eu posso usar álcool, vamos dar uma olhada aqui, ó. O álcool, ele vai ser usado com ésteres triplos, e nós vamos falar disso aqui, isso aqui é importante. Olha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem acompanhar isso aqui. C-O-O-R, ou de trás para frente. R-C-O-O-C. 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 Nesse lado aqui,
os 3 ésteres estão grudados. Isso é um triéster, um triacilglicerol. É a maneira como as gorduras aparecem, em geral, nos animais, né? Nos seres vivos. São triésteres. Por isso que quando você faz exame de sangue, lá no seu perfil lipídico, vai vir uma coisa chamada triglicerídeo, né? Então, cerídeo, porque conforme esses R's vão ficando longos, ele vai ficando viscoso com aquela aparência de cera, e são triglicerídeos porque estão em 3. Quando eu pego, então, essas gorduras, esses óleos, né, e aí pode ser óleo de mamona, pode ser óleo de qualquer coisa, e eu reajo com álcool mediante um catalisador, eu vou formar essa mistura de ésteres aqui, que é o nosso famoso biodiesel. Professora, pode repetir essa parte de novo? Eu não entendi. A parte do triacilglicerol? Vamos lá. Tá aqui, ó. A gente vai aqui, depois a gente volta lá. Triacilglicerol. O que é um triacilglicerol? É o triglicerídeo. Os ésteres, eles formam, se os R's forem longos, eles formam as gorduras. Quando eu tenho isso aqui, ó, R, C, dupla O, O, C. R, que é um carbono, 2, 3, C, dupla O, O, C. São 3 ésteres, 1, 2 e 3. Mas eles estão ligados nessa ponta da molécula. Isso é o triglicerídeo, isso é o triacilglicerol. Eu coloquei aqui para vocês, lembra que eu falei que eu ia fazer um... Eu acho que ele sumiu aqui com o meu... Não, tá aqui. Bom, vamos lá, tá aqui, ó. Você faz um exame de sangue. E uma das coisas que o médico pediu no seu exame de sangue foi perfil lipídico. E aí vai vir isso aqui no seu resultado de exame de sangue. Colesterol total, as frações do colesterol e triglicerídeo. O que é o triglicerídeo? É a gordura que está no seu sangue. Já já eu falo do colesterol, nem é meu foco, só porque ele está aparecendo ali. Mas o triglicerídeo é a gordura do sangue. Quimicamente falando, o triglicerídeo são o quê? 3 ésteres grudados nessa ponta aqui, né? Nessa ponta aqui. Até aí foi. Isso é o triglicerídeo, isso é a gordura. Quando a gente viu na segunda-feira os ácidos graxos, eu disse para vocês que os ácidos graxos, ácidos carboxílicos de cadeia longa, eles eram precursores, formadores das gorduras. E o que eu disse para vocês hoje? Que os ácidos reagem com o álcool formando os ésteres que são gorduras. Quais ácidos? Esses de cadeia longa. Então, para que isso aqui seja uma gordura, esses R's, eles têm cadeia longa. Tudo bem? São aqueles ômega 3 que a gente falou na segunda-feira, ômega 3, ômega 6, esses ésteres que são originados a partir de ácidos carboxílicos de cadeia longa, são óleos, são gorduras. Nos seres vivos, esses óleos, essas gorduras, elas costumam se apresentar assim na forma de triglicerídeos. Existe uma diferença muito bacana nas gorduras vegetal e animal. Se esse R tem ligações duplas, aí eu vou ter uma gordura insaturada. Elas são mais benéficas porque elas são mais líquidas em temperatura ambiente por conta das ligações duplas. São mais encontradas em vegetais. Pode olhar, você vai no mercado, você vai comprar óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, tudo isso é líquido, são lipídios líquidos e eles são de origem vegetal. Óleo de coco. Agora, quando esses R's, eles são saturados, o que isso quer dizer? Não tem ligação dupla. Se não tem ligação dupla, uma característica que ele vai ter é de ser sólido em temperatura ambiente. Em geral, estão nos animais. E aí você pode olhar, é a capa da picanha, né? É a gordura da galinha. Essas são gorduras, são lipídios sólidos em temperatura ambiente. Isso é uma coisa interessante, porque se você imaginar assim, ó, você comeu aquela costela,
né? Então, enquanto a costela está dentro da panela quente, você até vê a gordura lá boiando na água, mas ela está líquida, aquelas pelotas assim de gordura. Quando a panela esfria, quando a comida esfria, você vai ver aquela crosta grossa de gordura, porque ela é da costela do boi, que é um animal. Então, em temperatura ambiente, ela tende a ser sólida, por isso é tão ruim para você, por isso é tão ruim na sua alimentação, porque o que vai acontecer? Se você está comendo a comida quente, maravilha, tá aqui sua artéria, ela tem um calibre, uma largura aqui, né? Uma largura aonde o sangue está fluindo. Mas se você começa a consumir lipídios demais, gordura demais, principalmente gordura, desculpa a galera que gosta do churrasco e que gosta da gordura da picanha, mas se você começa a consumir isso demais e você começa então na temperatura do corpo, isso tende a voltar para o estado sólido, isso pode começar a se depositar na parte interna das suas artérias. O que vai começar a acontecer com o calibre, com o espaço dessa artéria disponível para o fluxo de sangue correr? Ele vai começar a diminuir. Aí começa a ter problema. Você começa a ter a formação de placas. Se você começa a ter uma obstrução maior, você vai ter uma isquemia. Se essa isquemia gerar uma bolha de um aneurisma, né, uma bolha ali, e se isso rompe, se esse sangue vaza para a musculatura, ele pode necrosar essa musculatura. Se isso acontece perto do coração, no coração, você tem o que a gente chama de acidente cardiovascular. Se isso acontece no cérebro, isso é um derrame, um acidente vascular cerebral. Então, por isso é tão complicado a alimentação rica demais em lipídios, tá? Então, entendemos o que é, do ponto de vista químico, as gorduras que a gente come, que a gente consome, são triésteres, triglicérides, triacilglicerol. Professor, mas como é que eu vou dar um nome químico para esse negócio aí? Esquece. Isso é um grupo, porque esses R's podem mudar, eles podem ter insaturações, eles podem ser ômegas, eles podem não ser ômegas, porque os ômegas são todos insaturados, eles podem ser saturados. Então, assim, esquece nome. A gente vai chamar todo esse grupo de gorduras de triglicerídeos. Essas gorduras, elas têm funções importantíssimas, né, para nós. Reserva energética, membrana celular, tem uma série de funções. Se eu usar essas gorduras, eita, vamos de novo aqui. Se eu usar essas gorduras, esses triacilgliceróis, esses triglicerídeos, e reagir com álcool, eu posso formar o biodiesel. Então, é uma das aplicações dos ésteres. Tá vendo essa molécula aqui? Glicerol. Quem é ele? É um triálcool. Met, et, prop, propan, 1, 2, 3, triol. Esse aí é o glicerol, que a gente conhece com o nome de glicerina. É um álcool, resultado dessa reação. Por que ele é interessante da gente falar? Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos cremes que a gente usa na pele, eles têm glicerina, né? Por quê? Porque esse tanto de OH aqui, ó, vai estabelecer ligação de hidrogênio com a água da pele, mantendo a pele hidratada, impedindo que essa água evapore. É o que a gente vai chamar na indústria de emoliência. Então, os cremes, eles podem ser umectantes, eles têm água e fornecem água para a sua pele, para o seu cabelo, e eles podem também ser emolientes, que é terem essas moléculas assim, pode ser isso, pode ser ureia, que fazem com que a água não saia, não seja perdida da pele ou do cabelo ou dos alimentos. A indústria de alimentos também usa umectantes, emolientes, para manter o alimento úmido, né, fofinho, pela formação de ligações de hidrogênio. Mas a gente está falando dos ésteres. E aí, porque a gente está falando dos ésteres, eu quero voltar nessa reação aqui, que eu pulei. O que é isso aqui? Olha lá, eu tenho triéster, que portanto é o quê? Gordura, né? Ésteres de ácidos graxos, que reagiram com o álcool, que é o glicerol, então formou isso aqui. Reagir com soda cáustica. Quando eu coloco
soda cáustica com gordura, o que forma? Ou saudade da minha sala de aula. Gente, na sala de aula eu ia empacar aqui agora e não ia para frente enquanto vocês não respondessem minha pergunta. Aqui eu vou ter que ir para frente, né? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Vamos ver se está bem nítido aí, está bem centralizado. Tá, olha só. Gordura. Não interessa se é a gordura que sobrou da fritura da batata. Aê, sabão! Vocês são nota 10. Ô, gente, tô com saudade, vou chorar, hein? Sabão, é isso aí. Todo mundo já viu alguém fazer sabão. Gordura com soda cáustica. Isso é chamado hidrólise alcalina do éster. Então, isso aqui é extremamente polar, vocês já viram no segundo ano, é uma base. Então, a ligação é iônica, a ligação entre o O e o H é covalente. A ligação entre o OH e o Na é iônica. Então, isso está em água, isso é aquecido, esse triângulo indica aquecimento. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter a quebra dessas ligações, por isso são 3 mol para cada mol, 3 mol de soda para cada mol de gordura. Vai quebrar essa ligação e vai acontecer o seguinte: o Na vai ligar aqui, ó, no O, aqui, ó, representado do lado de cá, ligação iônica, e o OH vai formar de novo o glicerol. Isso aqui é um sal orgânico, tá? Prazer em conhecer sais orgânicos. Por que é um sal? Porque tem uma ligação iônica com um metal, tá? Então, é um sal, todas aquelas propriedades que no segundo ano vocês viram para sais, né? E esse sal orgânico é o sabão, beleza? Então, uma das grandes importâncias dos ésteres é a produção de sabão. Vamos entender essa coisa aí. A história que a gente conhece é mais ou menos a seguinte. Deixa eu ver a hora. Tá. A história que a gente conhece é mais ou menos a seguinte. Aquelas culturas antigas, né, dos povos lá da Idade Antiga, que adoravam deuses e que ofertavam sacrifícios a deuses, né? Se a gente olhar na Bíblia, no Velho Testamento, tá cheio de relato assim. Sacrifícios mesmo, matar animais, deixar a gordura do animal escorrer, aquela coisa toda. Então, isso não era só o povo judeu que fazia, né? Várias culturas tinham essa prática. Então, em geral, os sacerdotes vestiam uma vestimenta especial que era de roupas que iam até mais o pé, assim, roupas mais compridas. Então, o que começava a acontecer? Matava o animal, queimava o animal, parte da gordura do animal era então derretida e escorria pelo altar, que geralmente era de madeira. Uma parte do altar de madeira sapecava, queimava, então ficava aquela mistura no chão, assim, de gordura que já tinha derretido, misturado com as cinzas da madeira e que depois do sacrifício, de acabado o fogo lá, aquilo solidificava. O sacerdote, passando por ali, a barra da roupa ficava suja com aquela meleca, com aquela gosma, e quando aquilo ia para a água, se espumava e limpava. Aquilo já era o sabão. Porque nas cinzas da madeira eu não tenho hidróxido de sódio, mas eu tenho hidróxido de potássio, a potassa cáustica. Então, aquilo já era sabão. Então, o sabão, ele é um sal orgânico, ele é importantíssimo, por quê? Porque o sabão, ele faz uma coisa que a gente chama de emulsificar. A água, ela é polar. A maioria das sujeiras, né, que a gente quer remover com sabão, a água não tira sozinha, por quê? Porque se ela é polar e ela não consegue tirar, é porque essas sujeiras são o quê? Apolares. Então, se você pegar o prato que você comeu, aquela costela que a gente falou ainda agora, você não vai conseguir tirar a gordura do prato somente com aqui a receitinha de sabão, ó, né? Água, tal, coloca um pouquinho de sabão em pó só para dar um cheirinho, né? Soda cáustica. Mas o que vai acontecer? Se você pegar o prato cheio de gordura e colocar debaixo da torneira com água, a água não vai conseguir tirar. Por quê? Porque a água é polar, né? A parte vermelhinha aqui que está representando o oxigênio vai ficar negativa, aqui vai ficar positivo. E a maioria das gorduras, das sujeiras, são gorduras, que são o quê? Apolares. Então, o sabão, pelo fato dele ter
uma cadeia carbônica longa, que é aquele R do ácido graxo de cadeia longa, e ele ter uma ligação iônica, ele vai ser uma molécula relativamente grande, que tem uma cabeça polar, que vai interagir bem com a água, e uma cauda apolar, que vai interagir bem com a gordura. Então, ele vai conseguir fazer com que haja uma interação entre a água e a gordura, para que haja limpeza. Então, imagina que você tem isso aqui, ó, é uma bacia com água, tá aqui, ó, cheio d'água, tá? E aí você tem aqui, ó, uma gotícula de gordura. Vai acontecer a formação de uma micela quando você jogar um sabão. A parte, essa coisa aqui, ó, compridinha, tá representando o sabão, tudo bem? Sabão, cabeça hidrofílica, interage com a água porque é polar, cauda hidrofóbica, interage com a gordura. Então, o que vai acontecer? A parte apolar vai interagir com a gordura, a parte polar vai interagir com a água, e agora a água vai conseguir remover a gordura. Isso vale, a formação de micela é algo que vale para explicar a atuação dos sabões naturais, dos detergentes. Vamos pensar que no detergente, o que aconteceu no detergente, né? A necessidade é a mãe da criatividade, né, para nós seres humanos. Então, imagina um período de guerra. Você tem escassez de material. E aí, se você tem gordura, você vai usar para comer, você vai usar para se aquecer, queimando a gordura, para iluminar, você não vai usar para fazer sabão. Então, foi a partir daí que a gente começou a usar derivados de petróleo para fazer sabão, e no lugar do oxigênio vai ter o enxofre. Mas o funcionamento, então, o detergente é uma espécie de sabão artificial, né? Mas o funcionamento é o mesmo. Se você pensar no seu shampoo de cabelo, no detergente da cozinha, no sabão em pó para lavar roupa, no sabonete líquido para o rosto ou sólido, o funcionamento, a atuação dele para remoção das gorduras é a mesma coisa, tá? Aqui eu tenho uma outra imagem, tá? A mesma ideia, ó. Tenho aqui uma microgotícula de gordura que está dispersa em água. Então, o que vai acontecer? O sabão, então, vai interagir. Parte apolar com a gordura, parte polar com a água. Se eu não tenho detergente, como é que está essa coisa da gordura na água? O óleo vai estar sempre em cima, porque ele é menos denso e é apolar, não interage com a água, e a água está embaixo. Coloquei o detergente, começam a formar as micelas, tá? Bom, sabão, biodiesel, que mais? Sabão, biodiesel, as gorduras para fins energéticos, metabólicos, flavorizantes, tudo isso daí, éster. E aí a gente falou um pouquinho do colesterol, né? Vamos entender o que é o colesterol? Colesterol, ele é um nome que quimicamente não faz muito sentido, tá? Da maneira que a gente usa no dia a dia. Colesterol é qualquer estrutura química que tenha essa estrutura básica aqui, ó. 3 anéis de 6 e um anel de 5. Então, é um grupo, tá? Quando a gente vê lá no exame de sangue colesterol, não é disso daí que está sendo falado. O colesterol que aparece lá no seu exame de sangue é uma associação lipoproteica. Por isso que vai ter, ó, colesterol total, vai ter LDL, HDL, pode ter VLDL também. Low density, baixa densidade. HD, high density, alta densidade. Qual é a diferença? Por isso que eles chamam esse aqui de colesterol bom e esse aqui de colesterol ruim, porque a diferença é a quantidade de proteína associada. Lá no seu exame de sangue, na revista que você lê sobre alimentação saudável, o que eles estão chamando de colesterol é isso aqui, tá vendo? São vários, ó, daqueles 3 anéisinhos de 6 e um de 5, 3 de 6 e um de 5, associado com proteína.
Então, o que vai acontecer? O LDL, ele tem muito mais gordura do que as proteínas. Olha aqui, ó. Adenoproteínas, tá vendo? Gorduras, adenoproteínas, éster de colesterol, E aí, o que vai acontecer, ó? Quando eu tenho mais proteínas e menos gordura, eu tenho colesterol bom. Mais gordura e menos proteína, colesterol ruim. Isso vai entupir tuas artérias, principalmente, obviamente, esse colesterol ruim aqui, ele vai entupir suas artérias do mesmo jeito que aquele triglicerídeo tem esse potencial de entupir, tá? Então, por isso que também ele é avaliado no perfil lipídico, mas o colesterol não é uma gordura, ele é quase uma micela, é uma mistura, é uma interação, uma associação. Ok? Bom, de éster tem muita coisa, mas acabamos. E aqui vamos terminar. Deixa eu ver nossa hora aqui. Isso, estamos terminando. Vamos falar. Olha, anidridos, eu vou só dar uma passada. Eu nunca falei de anidrido, mas uma vez caiu uma questão no Enem e um aluno questionou: poxa, professor, a gente não viu isso e caiu. Na verdade, no Enem não precisava saber o que era anidrido. Ele só apareceu porque ele é matéria-prima para a produção de um dos analgésicos mais utilizados, que é o AAS. Mas vamos ver. O que é um anidrido? Quando eu tenho 2 ácidos carboxílicos, C-OH, C-OH, ácido carboxílico. Se desidratar aqui, tudo bem? Sai um OH com um H, vai haver, então, a união aqui. Esse oxigênio ligou no carbono, porque saiu o OH, faltou uma ligação para o carbono, saiu o OH, faltou uma ligação para esse carbono, então, para esse oxigênio, perdão, então esse oxigênio vai ligar nesse carbono. Isso é um anidrido, anidridos orgânicos. Por que eu estou falando de anidrido mesmo? Não precisa saber nomenclatura, a nomenclatura vai vir também do ácido que deu origem, por conta disso aqui, da aspirina, o AS. O AS, ele é o ácido acetil salicílico, né, que é produzido a partir do ácido acético. Isso aí também é uma história de uma planta, o cara estava, se eu não me engano foi Bayer, das indústrias Bayer, o pai dele estava sentindo dor, e ele viu que, o pai dele tinha uma doença, ele viu que o cachorro, quando estava com dor, comia salgueiro, ficava arranhando com a boca, mastigando as casquinhas do salgueiro, ele deu o salgueiro para o pai para ver se passava a dor. Só que deu acidez no estômago, né? Deu azia. Então ele colocou um grupo acetil, tá? Tá aqui, ó. Colocou um grupo acetil e aí isso diminuiu a acidez. Hoje ninguém mais usa a casca do salgueiro, isso é produzido artificialmente em laboratório, é um dos primeiros experimentos que quem estuda química faz na UNB, quando está fazendo, fede tudo, Instituto de Química todinho fede, por causa do ácido acético, né, que é concentrado, é aquele cheirão forte de vinagre. Mas não precisa estudar anidrido, porque em geral isso não cai. Até essa questão que caiu no Enem foi uma questão que você não precisava saber o que era anidrido. Só que o cara coloca o nome anidrido, o cidadão que está fazendo a prova já fica desesperado, e no desespero ele não lê direito a questão, não interpreta bem, não vê que não precisava saber daquilo para nada. Bom, por fim, hoje, terminando as funções oxigenadas, nós vamos ver os éteres. Éteres também são derivados da reação de álcool. O álcool vai então, ó, um álcool com outro álcool, vai acontecer que vai sair o OH de um, o H do outro, isso em presença de ácido, isso só acontece com pH baixo, sai essa molécula de água, e aí esse oxigênio vai então se ligar nesse carbono e eu vou ter aqui o oxigênio entre carbonos. Toda vez então que eu tiver ROR, carbono, oxigênio, carbono, ou seja,
vai ser uma molécula com cadeia carbônica heterogênea, o oxigênio sempre entre 2 carbonos, eu tenho um éter, tudo bem? Eles podem ser líquidos em temperatura ambiente, podem ser mais voláteis ou não, dependendo do tamanho desse R. É aquilo, quanto maior for a sequência de carbonos aqui e aqui, maior vai ser a temperatura de ebulição. Os éteres pequenininhos, eles têm temperatura de ebulição bem baixa, tipo 37 graus. Se você está dentro de um laboratório trabalhando com um éter pequeno, éter etílico, metílico, que é o de um carbono só, isso é nome usual, tá? E você deixar ele em cima de uma bancada num dia quente e a tampa for de rolha, tu vai tomar maior susto, porque ele vai começar a passar para a fase gasosa, vai fazer tanta pressão dentro da rolha que vai jogar a rolha longe. Você só vai ouvir o baque. Então, dentro do laboratório, a gente guarda ele na geladeira. Agora, os outros já são líquidos, mais em temperatura ambiente, mais líquidos. Se o R for muito grande, pode, enfim, vai aumentando a temperatura de ebulição, tá? Nomenclatura, também vai ser um nome quebrado, também vai ser um nome partido. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o lado que tem a menor quantidade de carbonos. Não interessa se é da esquerda, se é o da direita, o menor. Então, aqui eu tenho oxigênio, do lado de cá eu só tenho um carbono, aqui eu tenho 2. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o lado menor e associar ele com o oxigênio. Vou partir a molécula aqui, ó. Então, match com oxigênio, ox, metox, e o resto da molécula eu dou o nome de hidrocarboneto, met, et, etano. Então, metoxi, etano. Um nome usual é o que ele colocou aqui. Eu coloco éter, a palavra éter, e coloco metílico etílico, que é o que a gente fazia com o álcool, né? O nome correto do álcool, que a gente usa como combustível, é etanol, mas um monte de gente fala álcool etílico. Isso é uma nomenclatura usual. Como o éter vem do álcool, ele conserva essa característica de poder ter uma nomenclatura usual também. Vamos lá. Tem lado maior? Não tem lado maior. Tem 2 carbonos de um lado, tem 2 carbonos do outro. Então, tanto faz. Met, et, etox, etano. Ou éter de etílico. Ou, muita gente chama só de éter etílico. Aqui, ó. Não interessa se é na esquerda ou na direita. Qual o lado menor? Esse. Então, met. Vou cortar aqui, associar o lado menor com oxigênio, metox. 1, 2, 3. 3 é prop. Então, metox, propano. Ou éter metílico, propílico. Sempre assim o nome, beleza? Aplicações. Gente, por mais tosco que possa parecer, além, obviamente, de ser usado como solvente para substâncias apolares, o éter, ele era o éter etílico, né? O etoxietano, ele era utilizado como anestésico em cirurgia, botava a pessoa para dormir. E aí você veja o problema, né? Eu tinha que calcular a massa corporal da pessoa e a quantidade de éter que eu colocava. Por quê? Porque se eu coloco pouco, a pessoa vai entrar num estado de torpor, vai baixar a atividade, toda a atividade de musculatura, então os nervos também vão ficar mais insensíveis, a pessoa não vai sentir dor. Mas se eu errar na mão e ela respirar éter demais, ela morre da parada cardiorrespiratória. É isso que a gente usa para matar cobaia. No laboratório, uma das maneiras mais, se você precisa matar uma cobaia, uma das formas mais utilizadas é essa. Você pega um algodão, uma estopa, um tecido, enche de éter. Vocês já viram isso em filme? Alguém quer sequestrar alguém, pega um paninho com um pouquinho de éter e prende no nariz da pessoa, a pessoa desmaia. Se você logo para, daqui a pouco a pessoa recobra a consciência. Mas se você mantiver a pessoa respirando éter, ela vai ter uma parada cardiorrespiratória. A vantagem para a cobaia que morreu é que ela morreu sem dor.
problema numa cirurgia é que se eu coloco éter demais, a pessoa morre. Ah, tô fazendo cirurgia de apêndice. Aí botou éter demais. Resolveu o problema da apêndice? Resolveu, né? Morreu, não vai sentir mais dor. Agora, se eu colocar éter de menos, o que vai acontecer com a pessoa? Vai acordar no meio da cirurgia de barriga aberta. Então, isso era muito complicado, isso era um problemão. O éter etílico, ele também chegou a ser receitado para insônia, para combater a insônia. Ah, você tem problema de insônia? Tranquilo. Receitar aqui éter para você. O cara ia lá na botica, né? Era na botica que comprava, e comprava um frasquinho de éter, colocava ele num paninho, deitava e ficava respirando aquilo. Não tem insônia que resista, a pessoa vai ficar ali desmaiada. E há alguns relatos de morte por conta disso, porque daí o cara colocava o frasquinho na mesinha de cabeceira do lado da cama, dormia. Se ele se vira na cama, se ele tem um sono um pouco mais agitado, se mexe e vira o frasco cai ou ele deixou muito próximo, enfim, o frasco caiu, era de vidro, quebrou, esse éter tem temperatura de ebulição baixa. Então, ele vai evaporar fácil num ambiente fechado, a concentração aumenta, a pessoa continua respirando aquilo, nunca mais vai ter problema de insônia na vida, porque vai dormir eternamente, né? Hoje, a gente tem uma série de outras substâncias que são utilizadas como anestésico, não se usa mais éter para isso, tá? O éter, ele também é explosivo, então é complicado, às vezes você está fazendo uma cauterização, que é um bisturi elétrico, que vai, então, queimar aquilo ali, e você está num ambiente cheio de éter evaporado no ar, ninguém quer um incêndio dentro do centro cirúrgico, né? E uma das principais aplicações também dos ésteres é na produção da seda artificial, né? São éteres de celulose. Você imagina quando uma meia calça era feita de seda, o preço que ela era. Uma das espécies de seda artificial é o nylon, né? Então você imagina que quando você consegue fazer isso artificialmente, não é a mesma coisa, exatamente igual nesse caso, mas tem propriedades muito semelhantes de resistência, de maciez ao toque, de elasticidade, dependendo do que eu faço, de qual é o monômero que eu uso para fazer o polímero. Então, também beneficiou a indústria têxtil. E é isso. Hoje, a gente, então, viu essa última parte de funções oxigenadas, a gente viu álcool, aldeído, cetona, ácidos carboxílicos, ésteres e éteres. Na aula que vem, sexta-feira, a gente vê as funções nitrogenadas, aminas, amidas, nitrocompostos. Aí eu posso trazer, na segunda da semana que vem, alguns exercícios para a gente fazer dessas coisas assim. Comparar a temperatura de fusão e ebulição, comparar solubilidade, alguma coisa de nomenclatura, se vocês quiserem, e depois, na semana que vem, seguindo aí, a gente fala de isomeria. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí. No mais dizer que hoje a gente teve uma reunião, né, todos os professores da escola, via Google Meet, com a direção. Eu tenho tentado também acompanhar, amanhã me parece que tem alguma coisa de química lá na TV Justiça, então vou tentar dar uma olhada o que está rolando lá. As coisas ainda não estão 100% definidas, tá? Mas a prioridade agora é a gente se cuidar, é a gente esperar ver o que vai acontecer aí no contexto geral e ocupar a cabeça, né? Ocupar o tempo, ocupar a cabeça com algo que seja útil, distrair, proteger o emocional, procurar ver notícia uma vez só por dia para também não ficar doido. E é isso. Alguma pergunta? Se não, hoje vocês estão sem perguntas. Vamos terminar por aqui, tá bom? Se tiverem alguma crítica, alguma sugestão, assim que eu encerrar aqui e fizer a edição daquele pedacinho no começo que fica parado,
eu disponibilizo para o Gabriel o link, porque eu vi que ontem tinham, acho que em torno de 63, 70, de 63 a 70 pessoas assistindo, ontem não, segunda com a gente, e depois teve já mais uns 30 acessos posteriores, tá? Então, eu deixo depois o link para vocês, e é isso. Um abração, saudades, se cuidem. Tchau, tchau. Outro mouse.